Sejam todos bem-vindos, esse é o nosso Podcrim e estamos dando início hoje à nossa segunda temporada. Finalizamos a primeira temporada com 5 episódios, estão todos disponíveis no nosso canal do YouTube, na íntegra, e alguns cortes no nosso Instagram. E hoje eu estou recebendo aqui uma queridíssima amiga minha. Eu conheci Mari na época a gente fazendo pós, não foi, Mari? E desde o nascimento do projeto, desde quando o Davi chegou para o projeto também, que eu sempre disse a ele que eu gostaria de combinar uma agenda, que eu sei que você está chique agora, não está mais aqui em Salvador, está em Brasília. E eu estou muito feliz de você primeiro ter aceitado o convite. Eu sempre digo a todos os convidados que quando uma pessoa aceita o convite, é porque quer se vincular, quer vincular a sua imagem ao nosso projeto e que, de certa forma, confia no projeto, gostou do que viu. E eu estou, assim, muito feliz que a gente conseguiu combinar essa agenda sua. Sei que você está de férias, sei que está perto de você voltar para a sua cidade profissional agora, que a sua cidade é Salvador, não é Brasília. Mas eu quero te agradecer por ter vindo, por ter aceitado, por estar aqui para a gente bater esse papo sobre a tarefa que é a advocacia perante os tribunais superiores. Você teve uma experiência muito bacana em Brasília, ficou alguns anos como assessora do ministro Marco Aurélio, do Supremo. E eu espero que seja um episódio... Eu espero não, tenho certeza que vai ser um episódio muito rico. Espero que a gente consiga esgotar tudo que a gente programou aqui. E vou passar a palavra agora para Davi, lhe dar as boas-vindas, mas se sinta em casa, à vontade. Eu estou muito feliz que você aceitou o convite e está aqui com a gente hoje. Primeiro também é uma satisfação retomar essa segunda temporada. E acho que nós não poderíamos retomar a segunda temporada com um nome tão forte e tão impactante, né? Eu acho. Para o primeiro episódio. Demais. Para o primeiro episódio, assim. Mari, a gente se conhece de Instagram e do Instituto, mas também tem uma admiração muito grande pelo seu trabalho. Já tive a oportunidade de ler o livro dela, Habeas Corpus, uma obra sensacional que já indico a todos e todas. Alguns artigos citados pelo STJ e STF, você já vê o nível. Mari estourou o teto. Mas assim, também agradeço, Mari, realmente você estar aqui hoje, se fazer presente. A gente sabe que tempo, a gente costuma dizer isso, é o nosso maior ativo, né? E qualquer um que se predispõe a doar um pouquinho do seu tempo para bater um papo com a gente é motivo de uma grande satisfação, principalmente quando o tempo é tão caro quanto o de Mari. Então a gente tem que... A hora dela trabalho deve estar altíssima. Reforçar os agradecimentos. Olha, eu... Só falar, mas apresentar a Mari aqui a todos vocês que não conhecem, o que é um pouquinho difícil, né? Mas Mari, ela é mestre em Direito Constitucional pelo IDP, professora da Universidade Católica de Brasília, de curso de pós-graduação em Ciências Criminais, coautora da obra Habeas Corpus no Supremo Tribunal Federal, conselheira estadual do Instituto Baiano de Direito Processual Penal e ex-assessora de ministro do STF, hoje advogada, grande advogada. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, a honra é toda minha. Acho que hoje eu estou aqui no auge da minha carreira. Porque quando eu conheci Joel na pós-graduação e a gente não assistia aula, né? A gente só saía para beber no França depois das aulas. E aí, um belo dia, eu vim para Salvador, como eles disseram, eu moro em Brasília, e aí eu vejo um outdoor. Eu falei, não é possível. Aí eu encontrei com ele e falei, você tá muito estourado, eu também quero sair nesse outdoor. E aí, com certeza, ele foi muito bondoso e gentil em me convidar para estar aqui hoje. Nada. E a honra é toda minha alegria. É um projeto muito legal, muito interessante, pioneiro, né? Inclusive, eu já tinha pensado uma vez em produzir um podcast, mas é uma trabalheira danada, então eu parabenizo vocês pelo esforço, né, por sair à frente, né, num projeto como esse, que é muito interessante, trazer os convidados. E aí a gente consegue falar, né, de temas caros para a gente, na advocacia, nas ciências criminais, de uma maneira leve, tranquila, né, batendo um papo. E levar conhecimento de uma forma mais democrática possível. Isso. Eu que sou professora, eu acho isso muito interessante, porque a gente não tem noção do alcance que conteúdos como esse pode, né, ter, né, pode levar. Então, parabéns, eu estou muito feliz de participar aqui hoje. Tenho certeza que a gente vai bater um papo muito legal e contar muitas fofocas jurídicas, histórias de bastidores. É para isso que a gente veio, é o que a gente gosta. Eu costumo dizer, Mari, que o podcast permite a gente passar o conteúdo para as pessoas e passar, às vezes, alguns toques, algumas
algumas questões que envolvem o nosso dia a dia, a atividade do advogado em si, ou do magistrado, ou de quem está trilhando o caminho para ser advogado, magistrado, promotor, enfim, das mais diversas carreiras jurídicas. Eu acho que muita coisa que eu aprendi na minha profissão, eu aprendi com quem tinha mais experiência, com quem já tinha vivido aquelas experiências. E quando a gente tem a oportunidade de entrevistar algumas pessoas, ouvir as pessoas aqui, o feedback que a gente recebe é sempre esse, que é um conteúdo passado de uma forma mais leve, né? Mais tranquila, menos formal, menos, vamos dizer assim, menos quadrada, vamos dizer assim, uma coisa muito mais fluida de você pegar um podcast no Instagram, no YouTube, fica uma coisa mais tranquila de você absorver. E sobre a questão do podcast, é engraçado que eu comento com o Davi às vezes, quando o Podcrim foi lançado, o Davi ainda não integrava o projeto, eu estava com o Tamise, e depois da saída de Tamise, Davi veio a integrar com a gente. E a gente vê hoje a crescente de vários podcasts aparecendo e, curiosamente, quando a gente vai pesquisar, as pessoas já estavam seguindo o nosso podcast. Mas não como uma forma de... Eu acho que toda forma de conteúdo é válida, acho que tem espaço para todo mundo. Eu estou vendo alguns colegas hoje também dando um start a podcasts, várias outras formas de disseminação do conteúdo nesse estilo ou parecido. E o que eu gostaria de registrar é que esse tipo de produção é muito válida, né? E tem campo para tudo. A internet, a rede social hoje permite que a gente dissemine o conteúdo de forma responsável, óbvio, mas num alcance maravilhoso. Vamos começar a interpelar a Mari aqui, né? Vamos falar primeiro dos parceiros, né? Vamos falar dos parceiros. Bora, vamos falar da galera que ajuda. Joel Mendes. Não, esse já está aqui criminal sentado. Especializada. Esse é retado. Felipe, parceirão nosso. Felipe é responsável por toda a arte do podcast. Felipe que construiu a nossa identidade visual, ele é que nos dá o norte do que fazer no Instagram, que produz as artes dos episódios. Vamos tirar uma foto aqui na mesa, que ele sempre cobra. Uma foto na mesa e uma foto em pé com nossa querida Mari, para que Felipe possa dar continuidade a esse trabalho. Vão no Instagram de Felipe, é LOL Design mesmo, bem fácil de você acessar. Já vou até seguir aqui. Siga. E já valeu o apoio de Felipe. Mari já vai lhe seguir agora aí. Mas, Filipão, obrigado por todo o apoio. A gente só pode agradecer a pessoas como você, que antes da gente lançar o nosso primeiro episódio, você já estava colado com a gente. Brigadão de coração. Rede Outlight. Essa Rede Outlight, meu amigo, essa é parceira, viu? Iveson Ivan, uma empresa que tem mais de 20 anos de atuação no ramo de mídia exterior, outdoor, os chamados Big Moops, né, que são aqueles painéis de LED que todos nós vemos na cidade aí. Outlight, meu obrigado de coração a todos vocês. Peu, parceiro novo, né, aderiu agora ao podcast, muito obrigado. Colega, amigo, nosso querido Pedro Henrique Duarte, obrigado por ser esse parceirão e por ter nos procurado. Eu fico muito feliz quando a pessoa vem no inbox da gente e fala assim, eu quero ajudar, eu quero estar com minha marca associada ao projeto, e Peu foi um desses caras que nos procurou para poder associar sua marca ao nosso podcast. Peu, meu abraço fraterno, muito, muito obrigado por ser nosso parceiro. Vamos embora. Já foi? Foi? Então pronto. Se foi, foi. Bora, Davi. Começa logo aí. Bora aproveitar a Mari aqui. O tempo de Mari é caro. Com certeza. Já estamos tomando tempo dela demais. Demais. Vamos embora. Mari, a gente tem um costume aqui, de todo convidado que vem, a gente perguntar o porquê do direito, né? Eu acho que é muito importante para aqueles e aquelas que nos assistem e estão eventualmente também na dúvida de qual caminho vão trilhar aí na faculdade. E eu acredito que ouvir de alguém que já passou por essa experiência é sempre interessante. Então, se você puder falar para a gente um pouco do porquê do direito e com um desdobramento assim do porquê da defesa. Hoje a gente forma muitos bacharéis em direito, né? E se você for olhar em larga escala, a gente percebe que a sua grande maioria tende a caminhar para o concurso público, que é um leque de oportunidades vasto. Mas esquecem, às vezes, também da cadeira da defesa privada da advocacia, embora tenhamos muitos profissionais no mercado da advocacia. Mas a gente sabe que atuantes não é um número tão expressivo frente àqueles que se formam e que querem prestar concurso, até mesmo concurso de defesa, como Defensoria Pública e afins.
Mas assim, o porquê da escolha do direito e o porquê da escolha de ocupar essa sagrada, sacrossanta cadeira da defesa. É uma pergunta difícil, né? Porque, olha, já vai fazer 10 anos esse ano que eu tô formada, então eu já sou balzaquiana aí, né? do direito. Mas eu me lembro que na escola eu gostava muito de matemática e física. Então, no segundo ano, eu cheguei a fazer vestibular para engenharia civil na UFBA e passei no segundo ano. E depois, no terceiro ano, eu resolvi mudar completamente para direito. Então, eu acho que foi algo mesmo que me atraiu, né? Não foi uma escolha, eu fui atraída, fui escolhida pelo direito. Eu não consigo justificar como é que eu saí das áreas exatas para a humana e no direito. E eu fico muito feliz de dizer, então, que foi o direito que me escolheu. E aí, quando eu iniciei a faculdade, tem algo que me marcou, porque minha mãe tinha uma amiga que era promotora, e ela falou, aquela empolgação, minha filha vai fazer faculdade. Aí ela, chama ela para manda ela lá no Ministério Público, que ela fica lá como minha estagiária voluntária, indo uns dias me ajudando. Aí lá vai eu, primeiro semestre, não sabia nada de direito, né? Muito menos de direito penal e processo penal, que vocês sabem que só vem, né, nas cadeiras mais adiantadas da faculdade. E aí, eu lembro que chegou um inquérito, um APF, né, de prisão em flagrante, para fazer uma minuta de uma denúncia. E era um furto de vitamina C numa farmácia. E eu, obviamente, não sabia nada, nem sabia que existia o princípio da insignificância. E eu lembro e me marcou, conto essa história em sala, que eu falei com a promotora. Nossa, mas acho que a gente não devia denunciar, né? A gente já pensou se ele tivesse com alguma carência vitamínica e fez furtos, né? Movido por essa intenção ali de suprir suas necessidades. E ela só olhou assim para mim e fez, meu Deus, essa aqui está perdida, essa aqui não tem futuro, está perdida. E aí, a partir disso, fui estagiar na Defensoria Pública, a Defensoria Pública da Bahia, assim, foi uma escola imensa para mim. Doutora Soraya Ramos, Firmiane Venâncio, me fizeram me apaixonar pela defesa, principalmente das pessoas mais vulneráveis. E aí, depois estagiei em escritório e a paixão só aumentou. Então, estar desse lado, né? Eu indico para os meus alunos de processo, precisa ler As Misérias do Processo Penal, com certeza, do Carnelucci. Primeira aula, né? Eu já dou meio ponto para todo mundo que lê, e eles gostam muito, porque a gente precisa, quando a gente fica ao lado, né, daqueles que estão sendo tacados pedras, né? Aquela pessoa que está sozinha, que ninguém quer estar perto, né? Que é o réu, que é o acusado no processo penal. Quando a gente dá as mãos para essa pessoa, é um ato de humanidade, né? Quando a gente vê esses casos polêmicos na mídia, ninguém quer se aproximar. A gente tem um caso agora recente do jogador Daniel Alves, né? A primeira postura que a gente vê é de todos os colegas dele que estavam ali há pouco, né, 2 meses na Copa, todo mundo, Daniel Alves, não sei o quê, defendendo ele, inclusive a questão da idade, de ter sido convocado, todo mundo se afasta. E quem é que dá os braços para ele numa hora como essa? A advocacia, né? A advocacia pública, privada, né? Defesa pública ou privada, a depender do caso. Mas é quem dá os braços para as pessoas que é abandonada pela sociedade. Então, eu acho que a nossa atuação, eu me apaixonei pela defesa, por ser esse ato nobre mesmo, de bondade, de humanização de pessoas que são vulneráveis e excluídas dentro de um sistema, né? E um sistema duro, né? Que a gente que milita na defesa tem a percepção maior do que... Eu digo assim, que não é que o advogado é melhor do que ninguém, nem melhor do que o juiz, nem que o promotor. Mas essa ofensividade que o processo penal tem, o advogado sente mais, né? Por estar ali do lado do réu, exercitando aquela contraforça, né, que a máquina estatal faz em cima do réu. A gente tem uma percepção maior do que é sofrer aquela persecução. A gente que está na trincheira, né? A gente que está ali tomando bala na frente. O tempo todo. Eu costumo dizer que o advogado e a advogada que não sente a dor do seu cliente, ele não merece ser o advogado ou o advogado do cliente. Acho que para você representar alguém, né, da mesma forma que você gostaria que você fosse representado, você tem que sentir as dores mesmo, se resignar. Eu brinco com os amigos, eu digo assim, o advogado que nunca pensou quem é o advogado que ele vai contratar, caso ele estivesse no lugar do réu, não é advogado. Eu sempre penso, se eu fosse acusado, quem é que eu ia contratar? E você fica sempre pensando naquele colega combativo, comprometido, então a gente... Se tá pensando em Mariana Madeira, guarde o dinheiro dos honorários. Mari, fale pra gente da sua trajetória. Você
pincelou um pouquinho que no primeiro semestre você passou pelo Ministério Público, depois você foi para a Defensoria, depois você veio para a advocacia privada. Como foi essa trajetória sua de construção de carreira até a chegada à assessoria no Supremo? Então, eu trabalhava, estagiei, né, no escritório de advocacia aqui em Salvador. E depois eu entrei no mestrado na USP. Então, enquanto eu estava trabalhando na advocacia, eu também participei do processo seletivo, que é duríssimo, né, na USP, e ingressei no mestrado como aluna regular no mestrado da USP. Então, eu ia, vinha, né, conciliando a advocacia com essa atividade, com os estudos. Né? E lá no mestrado, eu fiz amizade, né, conheci muitas pessoas, inclusive Vinícius Vasconcelos, que é um grande amigo, parceiro de artigos, de livro, né, de aulas, palestras. Conheci lá, né, no mestrado da USP. E um grande amigo também que eu fiz foi o Alexandre Vitorino, que é um procurador lá do Distrito Federal. E ele, um belo dia, me mandou uma mensagem e falou assim... tem uma vaga no gabinete, na área penal, no gabinete do ministro Marco Aurélio, você tem interesse? Aí eu falei, nossa, claro que eu tenho interesse, só não sei se eu estou à altura, né? E aí ele, me manda um currículo. Ele é colega da filha do ministro, que também é procuradora do DF, encaminhou meu currículo para ela. Então, aí o gabinete entrou em contato comigo, marcou uma entrevista e eu fui a Brasília só para fazer essa entrevista. Eu lembro, fiquei aguardando a sessão terminar. A sessão não terminava, eu tinha horário de voo para ir embora. Fui só um bate e volta. E aí fiz uma entrevista com o ministro e o ministro estava muito preocupado porque já estava... foi logo depois que passou a PEC, né, a PEC da Bengala. Então, ele estava muito preocupado em reduzir o acervo dele para que ele pudesse aposentar, né? Como ocorreu ano passado, não sei se foi 2022, 2021. Depois da pandemia, eu perdi a noção dos anos. Acho que foi 22, né? Foi ano passado, Marco Aurélio? Acho que não. 21. 21. Então, ele estava muito preocupado em reduzir o acervo dele, que sempre foi muito grande, porque ele trabalhava pessoalmente, né? Muitos processos, ele que abria o processo e gravava em fita o voto. Então, era um trabalho artesanal que remetia a uma quantidade de processos que o Supremo tinha antes, né, desse cenário de um avalanche de processos que chegam ao tribunal diariamente. Então, ele tinha muito essa preocupação, e eu, muito nova, eu tinha 25 anos, ele perguntou, você tem disponibilidade para trabalhar? E aí eu falei, tenho, total, integral, trabalhar muito, conte comigo. E aí, antes mesmo, eu saí correndo para pegar o voo, antes mesmo de eu chegar ao aeroporto, eu recebi a ligação já, sendo convidada para compor a assessoria, e 15 dias depois eu já estava lá, tomando posse, morando em Brasília. Tá vendo aí, Davi? Não, é muito interessante a gente ver assim, de onde surgem as oportunidades também. Lógico. Eu sempre falo sobre esse livro e acho um livro interessante, né? O Poder da Ação, de Paulo Vieira. É meio coach e tal. Uhum. E tem um dos capítulos dele que ele diz assim, o poder da autorresponsabilidade. Desculpa. Inclusive é um livro dele. Ele tem esse O Poder da Autorresponsabilidade, que em síntese diz assim, cada um tem a barriga que merece. Né? Então, a gente muitas vezes responsabiliza o outro pela nossa falta de oportunidade, mas a gente não olha que as oportunidades são criadas como essa aí, fazendo um mestrado, se dedicando, passando num processo seletivo dificílimo na USP. Claro. Né? E assim, muito interessante para quem quer seguir a vida acadêmica ou também quer trilhar esse caminho de talvez um dia chegar à assessoria do STF. Às vezes a gente não vê algo diretamente, Diretamente, né? Perfeito. Mas aí, se você dá um passo, né, você está abrindo, várias portas vão se abrindo ali a partir daquele passo e outros poderão ser dados a partir dali. Certeza. Eu tenho uma outra amiga que está fazendo agora o mestrado do lado do IDP. E aí eu estava conversando com ela sobre um processo que a gente é parceiro aqui. Eu falei, amiga, me conte aí como é que está esse mestrado do IDP. É muito puxado, como é? Eu interessado, né, em saber. Ela fez amigo, deixa eu te dizer uma coisa. O mestrado é bom. Mas as pessoas que eu estou tendo a oportunidade de conhecer por causa do mestrado é melhor ainda. Então, ela me disse que está assim, encantada, óbvio, com a estrutura toda, né? Porque eu nunca fui no IDP, mas dizem que é uma estrutura muito boa, mas... É o que a gente estava falando de oportunidade. Claro. Né? Ela está assim, encantada com o leque de alcance a nível de oportunidade que ela está tendo contato a partir das pessoas que ela está conhecendo no mestrado. E é importante a gente falar isso porque hoje a gente tem essa cabeça, mas talvez há algum tempo alguns não tivessem. Isso. Né? E assim, perceber que o caminho não é o destino final.
né? O caminho é o caminho. Tem que Exatamente. construir paulatinamente para chegar ao destino final. Mas retornando aqui, viu, Mari? Pra gente não devagar muito, porque eu e Joel conversamos bastante. Excessivamente. Conte pra gente como era, assim, Mari, a sua atuação. Claro, se você puder resguardar as questões de sigilo e afins, né? Mas como era, assim, a atuação na assessoria? O dia a dia, né? O dia a dia na assessoria. Enfim. Eu vou contar umas histórias aqui que eu nunca contei, em primeira mão. Vou me ajeitar na cadeira. Olha o corte. Primeira mão. Então, no ministro Marco Aurélio tinha uma peculiaridade porque não tinha juiz auxiliar nem juiz instrutor. Então, a assessoria penal trabalhava também nos processos originários, que pela sistemática da corte, só quem trabalha são os juízes que são avocados, né, cedidos para trabalhar lá. Então, por exemplo, o professor Alexandre Moraes da Rosa está lá como juiz auxiliar do ministro Gilmar Mendes. Agora, recentemente, ele foi lá para o Supremo, né? Então, ele trabalha nos processos originários que são da relatoria do ministro Gilmar Mendes. No ministro Marco Aurélio não tinha juiz, né? O único juiz era ele. Então, a assessoria trabalhava nos processos originários criminais. Ações penais, inquéritos e extradições e as chamadas PETs. Não sei se quem está nos assistindo conhece, mas todo um processo novo que é distribuído, que não tem classe ainda, ele recebe uma categoria chamada de PET, petição. Por exemplo, um acordo de delação premiada que foi celebrado com a PGR e algum acusado com a prerrogativa de foro, né, de ser julgado no Supremo. Esse processo ele é instrumentalizado através dessa classe PET e é distribuído a alguns dos ministros. A gente recebe depois, a depender da providência que é dada, ele é reclassificado. Então, a gente teve esse privilégio de trabalhar também com os originários criminais, que quem não é juiz não tem essa oportunidade. Então, para mim, foi uma experiência riquíssima por conta disso, uma sorte imensa, porque a gente minutava, analisava os inquéritos, né, ações penais e extradições, e os habeas corpus. Então, o habeas corpus era um trabalho muito grande, porque o ministro Marco Aurélio nunca não decidia monocraticamente, né, ele não dava essas decisões que são permitidas regimentalmente, né? O regimento interno, tanto do Supremo quanto do STJ, permite que os ministros deem decisões monocráticas no caso de decisões que são respaldadas pela jurisprudência consolidada das cortes, mas o ministro Marco Aurélio não decidia monocraticamente. Então, ele analisava o pedido liminar, depois levava para a turma julgar sempre. Então, era um trabalho muito grande, que a gente não conseguia, vamos dizer, matar os processos. Então, a gente se dedicava assim, quase que exclusivamente a habeas corpus. Chegava a trabalhar em 10 habeas corpus por dia, cada assessor. Mas também tinha que trabalhar com os processos originários criminais. E aí, nesse tempo lá, eu passei 3 anos e meio na assessoria. Tem muitos processos que marcaram, assim, né, que foram interessantes. Primeiro, essa questão de poder restabelecer a liberdade. Como eu falei, eu acho que o direito sempre me chamou. Minha cor preferida é laranja. Laranja é a cor da liberdade. Só depois que eu fui entender isso. E aí... Então, assim, você soltar 10 pessoas por dia, eu ficava assim, olha, aqui, quando eu morrer e me condenarem para ir para o inferno, eu vou usar aqui essas decisões para remir a minha pena. Porque restabelecer, acho que é muito duro você mandar prender alguém, né? Acho que restabelecer a liberdade é mais nobre, né? E num desses casos, né, foi, por exemplo, o habeas corpus do goleiro Bruno. Até hoje, se você jogar aí, se quem estiver assistindo, jogar meu nome, Mariana Madeira Nunes, no Google Imagens, sai a foto do goleiro Bruno. Até hoje, lá no meu Google Imagens, tem a foto do goleiro Bruno. Por quê? Porque nas decisões saiu o nome do assessor, que prestou as informações para o ministro decidir. E aí, nessa do goleiro Bruno, fui eu que trabalhei. Foi uma situação peculiar, porque o ministro Teori tinha acabado de falecer e era da relatoria dele. Então, o ministro Teori era prevento nos casos do goleiro Bruno, e o ministro Teori sofreu um acidente de avião em janeiro de 2017, se não me falha a memória, e aí, ou 18, e aí essas liminares que estavam pendentes no gabinete dele foram redistribuídas para outros ministros, né, em caráter de urgência. E aí chegou do goleiro Bruno no gabinete. E o ministro Marco Aurélio, muito flamenguista, assim, roxo, né? Tanto que o celular dele já tocou em sessão e era o hino do Flamengo. E aí eu falei, ministro, eu sei que, né, o senhor não decide com relação à capa do processo, mas esse caso aqui é do goleiro Bruno, não sei se o senhor vai
querer se declarar impedido por conta do Flamengo. Ele, não, sem problemas, pode, segue o fluxo, né, normal. Ok, mas a gente encaminhou a proposta, ele determinou a soltura, ele estava assim, há uns 9 anos preso em prisão preventiva, sem condenação definitiva. Foi preso, né, ou foi solto e depois, como houve a redistribuição, o ministro Alexandre de Moraes assumiu esses processos e aí ele voltou a ser preso, né, a liminar foi cassada. Mas foi um caso interessante. Essa liminar foi cassada em plenário? Na primeira turma. Na primeira turma? Ou colegiado. Ele não voltou atrás. Ele pautou e acabou sendo... ficou vencido. Entendi. Um outro caso bom que eu vou contar para vocês, algo que eu acho que eu nunca falei, foi quando, não sei se vocês se lembram, quando o senador, à época, Aécio Neves, ele foi afastado, né? Houve aquela investigação da delação do Joesley Batista. A delação da JBS, foi. E ele foi afastado do cargo. E essas cautelares, a princípio, ficaram todas com o ministro Edson Fachin, depois também por uma questão de volume de processo, né? Na relatoria do ministro Fachin, esses processos foram redistribuídos. E aí os processos do Aécio foram lá para o gabinete do ministro Marco Aurélio. E essa cautela, e ele, né, achou um absurdo afastar, né, uma pessoa eleita com não sei quantos milhões de votos a um cargo, né, um mandato, um cargo público, eleito democraticamente, e você afastar ali numa canetada, algo que muito está em voga hoje, né, essa discussão de um poder, às vezes, se sobrepor a outro, né? E aí ele determinou o retorno do senador ao cargo, né? Para que ele continuasse sendo investigado, obviamente, tivesse a oportunidade de se defender, mas que aquele tempo de mandato dele não fosse cessado, né, por conta de uma decisão do Supremo. E aí, nessa ocasião, eu trabalhava nesse caso, eu ajudava o ministro, feriado, a gente estava lá na residência do ministro, fazendo essas decisões, e aí ele me pediu um favor, falou assim, você poderia levar essa decisão e entregar nas mãos do presidente do Senado, que era o Eunício de Oliveira à época. Eu, claro, ele ficou todo assim. Eu queria te pedir um favor, todo sem jeito. Eu, não, ministro, claro, fica tranquilo. E aí foi interessante que eu fui com carro oficial, motorista, entregar uma cópia da decisão. A decisão já estava publicada, obviamente, não foi, né, algo assim, né, uma antecipação de voto. Mas para entregar em mãos do presidente do Senado, falando, olha, ele houve uma decisão aqui para restabelecê-lo ao cargo. Então, que para mim diz muito também hoje, porque esse respeito que tinha entre os poderes. Isso. Você vê o ministro do Supremo, olha, estou aqui fazendo uma deferência de te entregar em mãos, presidente do Senado, uma decisão que tem a ver aqui com um ocupante, né, da casa. E que é muito importante, a gente precisa restabelecer isso. Lógico. Esse respeito, né, essa deferência de um poder por outro. Isso é democracia, né? Então, eu gosto dessa história. Eu nunca tinha contado essa história de bastidor, né, que eu fui lá levar em mãos o presidente do Senado, mas que eu acho que diz muito do que a gente quer para um momento tão conturbado que a gente tem vivido. Poxa, que Você viu? É brincadeira. Você participou também do processo de impeachment, não foi? Pois sim. Você estava à época lá? Tava. E como é que foi o caos? Quando eu vejo assistindo, né, o que está acontecendo, as decisões saindo, eu só penso... Tenho amigos ainda lá nas assessorias do ministro Alexandre de Moraes, eu penso, meu Deus, fulaninho não deve estar dormindo, né? Porque é uma loucura você conseguir produzir, você ter acesso a um material que, em geral, são enormes, né? Conseguir extrair daquilo ali informações para produzir uma minuta de uma decisão que tem que sair, sei lá, em meia hora. É um trabalho louco. E na época do impeachment, era mais ou menos isso. Teve sessões que ficaram até meia-noite, né? Os ministros discutindo o rito do impeachment, qual que ia ser seguido. Então, chegava muito processo, muita ADI tentando suspender, né, dos dois lados. E aí você tem que ter uma resposta rápida, né? As decisões têm que sair rápido para poder ter uma resolução. É um caos, é uma loucura. Mas também é uma experiência que não se esquece nunca. Com certeza. Mari, me diga uma coisa, em particular, assim, no gabinete do ministro Marco Aurélio, que foi onde você trabalhou, como é que funcionava o fluxo de atendimento dos advogados? Os advogados tinham esse acesso de uma forma tranquila ao ministro para despachar os processos?
Ou isso tinha uma sistemática diferente, a sistemática de agendamento? Como era que funcionava isso lá no gabinete? Mediante pedido, né, de audiência por e-mail, e aí o chefe de gabinete, oficial de gabinete, ia montando essas agendas. Então, ele tinha dias, sempre após as sessões, terça, quarta e quinta, ele atendia os advogados, e esses pedidos iam sendo colocados numa ordem cronológica, o ministro era muito caxias com isso, e sendo agendados aqueles horários, né, fazia contato com o advogado, é possível comparecer ou não nessa data, e tentando montar aquela agenda. Mas, obviamente, que os pedidos, né, ultrapassam a possibilidade e a disponibilidade. Então, o que o gabinete lá fazia, que eu vejo acontecer também nos gabinetes, que é, eles, por exemplo, se você tem um pedido de audiência num processo e não consegue agendar uma audiência naquele caso, aí eles vão lá e pedem uma prioridade na assessoria para que aquele caso seja despachado, né? Para que aquele caso ali, olha, tem um advogado aqui enchendo o saco para uma audiência nesse processo, tem como você liberar logo a decisão aqui para ver se prejudica, né? Eu mesma, alguns pedidos meus de audiência, eles prejudicam, em geral deferindo. Depois uma audiência no habeas corpus, aí em 2 dias sai a decisão concedendo. Aí o advogado fica feliz, não quer mais audiência, pronto. Aí eu acho uma boa resolução. Claro. Então eu vejo que os gabinetes fazem isso e a gente fazia também, né? Dar uma prioridade para poder prejudicar ali aquele pedido de audiência, já que é impossível. A pauta muito intensa, né? Intensa, de pedidos, né? E dessa transição, Mari, conte pra gente aí um pouquinho. Como foi essa transição de sair do STF, da assessoria, e retornar à advocacia, que era sua origem, é a sua origem, né? Como foi essa escolha? Quando a aposentadoria do ministro começou a se aproximar, você já estava projetando isso antes? Isso já estava na sua cabeça? Se você ou não, foi algo que... Conte pra gente essa transição de retorno agora. Isso. Pois é, sempre foi um projeto transitório, né, temporário. Nunca foi algo que eu falei assim, eu quero fazer carreira como assessora de ministro. Como tem colegas que ficam de um ministro para outro, porque tem muito essa tradição dos ministros aproveitarem os assessores. Então, é nomeado um novo ministro. Ele chega lá, não sabe nada do sistema, né, como é que funciona. Então, eles aproveitam esses assessores que já estão lá engajados, já têm, né, já conhecem as decisões, né, a jurisprudência do tribunal, para poder fazer, né, uma transição mais tranquila. Apesar de ser um cargo de confiança, acaba que essa confiança é transmitida de um ministro para outro. No meu caso, sempre foi algo que eu pensei como para ser mesmo uma experiência passageira, né, algo que eu iria extrair daquilo ali o máximo que eu pudesse, né, e aprender. Inclusive, eu tinha contato com habeas corpus que eu nunca trabalhei, que não vou trabalhar, mas que, por exemplo, serve para mim, para dar aula, uma experiência que eu tenho de temas que eu não trabalho, que eu não atuo, mas que traz para mim um olhar sobre um tema, por exemplo, que eu dou em sala de aula, que eu trabalho em sala de aula. Então, para mim, sempre foi essa ideia, né, de voltar para a advocacia. E aí, depois que a gente criou o projeto, foi uma ideia minha do livro do habeas corpus, que juntei com os colegas, a gente fez o convite para os outros assessores, aí eu falei, agora, esse é o meu tempo, né? Esse terminar, fazer esse projeto, e aí, para mim, foi a deixa para sair da assessoria e voltar para a advocacia, que é o que eu gosto, né? É o que faz meu olho brilhar. Meu amigo, é muita coisa, viu? Mari, lógico que esse tempo todo que você passou no Supremo lhe permitiu... Peraí que prendeu o fio aqui agora. Mas a edição corta. Lhe permitiu estabelecer padrões de atuação enquanto advogado. Então, obviamente que você deve ter assistido a atuação de vários advogados, não só a atuação em produção de peças, não só a atuação na sustentação oral, mas naquela atuação perante os tribunais superiores. Como marcar, como despachar. O que é que a gente queria extrair de você aqui hoje? Assim, o que é que você pode transmitir acerca da atuação do advogado, obviamente focado para a área criminal, nos tribunais superiores? Qual é, assim, não vou dizer a diferença, mas o modus operandi, a forma de trabalhar de um advogado que quer atuar perante as cortes superiores? O que é que isso precede? O que é que precisa para que isso se torne um trabalho efetivo? E, obviamente, que eu queria que você passasse para a gente tudo que você assistiu e como você pauta a sua atuação hoje enquanto advogado em Brasília. Então, como o habeas corpus, ele dá a possibilidade de qualquer advogado chegar a um tribunal superior, né? Então,
por uma questão de captação, de nome, é mais difícil você advogar num processo originário, né, numa ação penal no inquérito perante o Supremo ou o STJ, do que num habeas corpus. Um habeas corpus não. Qualquer ação penal que você tiver, você consegue impetrar um habeas corpus ou para restituir uma liberdade ou para trancar uma ação penal. E, então, o habeas corpus é o grande guarda-chuva, né, do processo penal, e ele é muito democrático, dá acesso a qualquer advogado, desde os maiores aos que estão iniciando ainda na carreira. E aí, o que eu chamo a atenção para o habeas corpus, né? Precisa ser pequeno, gente. Não dá. Se você imaginar um STJ que julgou 69 mil habeas corpus em 2019, não dá para você pensar que as pessoas vão parar para ler uma peça de 50 páginas, de 80 páginas. Não são alegações finais, né? Então, você precisa ter foco, né? Precisa sintetizar, sumarizar os fatos de maneira clara. Alguém que, assim, eu falo, minha filha tem uma filha de 5 anos, que minha filha possa ler e entender o que está escrito ali e qual é o caso e qual é a situação. Então, explicar os fatos de maneira resumida e, a partir dali, pincelar com doutrina, com jurisprudência, o que mais específica possível. Então, se você conhece a prevenção, né? Tem um relator que é prevento, da 5ª turma, cite jurisprudência da 5ª turma. Ah, mas a 5ª turma é difícil, eu não tenho jurisprudência favorável aqui no meu caso. Faz um distinguish, né? Pega a jurisprudência dele, que ele não concede e diz, o meu caso não é esse. O meu caso é diferente, ela não entra aqui nessa jurisprudência. Para ele não pegar, para o relator não pegar aquela decisão, replicar no seu caso e matou e acabou. Então, assim, tem que ser breve. Assim, o melhor habeas corpus que eu já li na assessoria tinha 5 páginas. Os meus que eu faço, eu procuro não passar de 10 páginas. Isso. Porque, assim, e quando a gente vai trabalhar no memorial, você tem que reduzir para 5 páginas. E é muito difícil. Esse poder de síntese para a gente, que fala muito, né? E, de geral, no direito, a gente tem esse dom, esse talento. É realmente desafiador. Mas é algo que a gente precisa desafiar mesmo. Porque o cenário é esse, né? De tribunais atolados de processo e eles precisam fazer como eu me imaginava lá na assessoria. 10 habeas corpus por dia. Como é que eu vou ler 10 habeas corpus de 50 páginas? Impossível. Então, quanto mais direto, sintético, né? E claro, né? Parece simples, né? Parece fácil, mas eu acredito que ainda é um desafio para a advocacia. Só fazendo uma breve observação, convido todos e todas a seguirem a professora Mariana Madeira no Instagram. Deixa seu Instagram aí, Mari, para a galera seguir. É @marimadeira. Nome chique. Vai, o meu tem 50. Igual. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, Mari. A gente muito ouve a respeito de software que existe no Supremo, né, no bastidor, para conhecimento ou não conhecimento, palavras-chave, existência ou não disso. Claro, se possível também você falar, se for algo que seja possível, tranquilo você falar, não tiver nenhum tipo de impedimento, se existe realmente algum software que venha a interferir nessa parte do conhecimento ou não, se existem palavras-chave, quais seriam as palavras boas a serem utilizadas para a gente utilizar e as que a gente não pode utilizar, né? Pois é, o algoritmo do software eu não conheço. Acho que se eu soubesse esse algoritmo, eu devia estar nas Bahamas uma hora dessa. Mas, de fato, existe sim. O Vitor, né, é um instrumento de inteligência artificial que atua em recurso extraordinário e agrava em recurso extraordinário. Ainda a gente tem esse medo, né, de que venha para os habeas corpus, por conta do volume. Então, tem algo interessante, no site do Supremo tem uma aba Estatísticas, e todo mundo consegue acompanhar lá qual a quantidade de processos que chega no tribunal, quantas decisões, né, foram proferidas, quantos processos foram julgados colegiadamente, e a gente vê que os números são, assim, completamente incompatíveis com a Corte Constitucional. A gente pensa na Suprema Corte Americana, eles julgam 2 processos por ano, né? Então, é algo que realmente é desafiador, avassalador em termos de estrutura para o Supremo, né? Então, eles contam, sim, nos recursos extraordinários, que é o recurso próprio do STF, né? É o recurso extraordinário que eles, vamos dizer, o Supremo deveria existir só para julgar processos objetivos, né? E os recursos extraordinários e agravos. Então, eles fazem esse filtro. Tem uma tabelinha, que eu até mostro em aula,
que o filtro de quantos chegam. Então, eles têm lá recursos extraordinários que chegaram ao Supremo. Vamos supor, sei lá, 30 mil recursos extraordinários. E aí, quantos são distribuídos? E aí, quem faz esse filtro é o Vitor. Que ele filtra os que chegaram daqueles que vão ser distribuídos. O resto, ele mata, né? Ele, vamos dizer assim, ele manda voltar, não passa na porta. Então, a gente tinha esse medo de acontecer isso com o habeas corpus. Por quê? Quando tiver algum óbice ao cabimento do habeas corpus, a gente pegar o Vitor e já fazer essa seleção e não distribuir. Que é algo que acontece na presidência do STJ, com a súmula 691. A presidência do STJ não deixa o HC de súmula 691 passar da presidência. Ele não distribui esse habeas corpus. E aí, o que a gente precisa fazer? Agravar para que esse agravo, sim, aí ele vá para um relator, destranque, vá para um relator, e o relator, inclusive, não raro, ele reconsidera aquela decisão da presidência e concede o habeas corpus. Mas o agravo são 5 dias. Senão, né? Se ele não for interposto ali em 5 dias, passou o prazo e já foi, morreu. Já foi. O habeas corpus morreu. O que era até uma crítica do ministro, né? Porque ele, que salve o melhor juízo, ele que fez a proposta de súmula da 691, não foi? Sim. E tempos depois ele se manifesta dizendo que se arrependeu da súmula 691, que não era com esse intuito a proposta de súmula, de enunciado de súmula, que ele, à época, pensou e que hoje ele vê realmente um grande instrumento de cercear ali, criar uma jurisprudência. A própria liberdade de locomoção, né? Então, eu acho que foi banalizar-se, né, a utilização esses entraves ao cabimento. Então, no livro, por exemplo, eu falo em 6 entraves ao cabimento, não só a súmula 691. A súmula 691 é mais conhecida porque é quando a gente impetra novos habeas corpus. Tem mais recorrência também, né? Em face de liminar, né? A gente não espera julgar, mas tem, né, o HC substitutivo de RHC, substitutivo de revisão criminal. Então, quando a gente tem um processo transitado em julgado, uma revisão criminal que não foi provida, impetra um habeas corpus. Ele está ali, então, em substituição de uma revisão criminal. Em substituição de um recurso extraordinário. O recurso extraordinário ele é tão difícil, né? Quando você estava falando, qual a palavra-chave ali para admitir um recurso extraordinário? O recurso extraordinário, se você não cai num óbice à admissibilidade, em um, você cai no outro. Quando você está escrevendo o tópico do recurso extraordinário, defendendo que não tem um ali que não é afronta, que é a afronta direta à Constituição, você já está entrando na matéria fática. Fática legal. Não tem jeito ali. O recurso extraordinário é muito difícil. É uma barreira muito grande. Muito grande. E a repercussão geral, né, que foi um requisito criado com a Emenda Constitucional 45 de 2004, piorou essa situação. Então, o próprio Supremo ele reconhece. Ele fala, eu aceito o habeas corpus substitutivo de RE, porque o RE é muito difícil de passar a barreira. Pode vir com o habeas corpus ao invés do recurso extraordinário. Então, o Supremo mesmo ele não coloca esse óbice. Então, o que eu acho que aconteceu é que esses óbices foram sendo banalizados, utilizados, né, de maneira assim, sem nenhum freio, sem nenhum limite. E isso impacta na própria liberdade de locomoção, né? Então, por que a gente tem tanto habeas corpus? É porque a gente tem muita gente presa, né? Com certeza. A gente precisaria voltar nossos olhos não para frear o habeas corpus, e sim para tentar diminuir essas prisões ilegais, né? Com certeza. Sem fundamentação. Mas aí... Claro que fazendo uma meia-culpa também existe parcela da advocacia que contribui para um uso excessivo, mas que é a minoria, pelo menos pelo que eu percebo. O que eu percebo, e que inclusive é alvo de crítica de diversos ministros no Supremo, no STJ, é que a gente percebe ainda tribunais estaduais e ainda juízes de primeiro grau não seguindo a orientação jurisprudencial sedimentada pela Corte Superior. Complementar com isso, exatamente. O que, assim, é triste, né? Se você vê, por exemplo, recentemente teve uma posição, salvo o melhor juízo, do ministro Rogério Schietti, falando sobre o Tribunal de Justiça de São Paulo, que ainda hoje encontra dificuldade, né? Apresenta uma dificuldade, uma recalcitrância em aplicar o parágrafo 4º, por exemplo, do artigo 33, lá da Lei de Drogas, que a gente sabe que hoje é um dos crimes que mais encarcera no nosso país. É o que mais encarcera. É o que mais encarcera. Pois é, e aí eles colocam na conta da gente, da dos defesa, advogados, exatamente. Desse uso excessivo, e nada fazem para combater. Eu acho que tinha que ter uma punição órgãos administrativa para esses juízes CNJ. e tribunais que não acompanham a jurisprudência. E a jurisprudência, quando ela é mais benéfica, né? Porque a jurisprudência, quando inverteu a execução, né? Quando
o entendimento da execução provisória da pena numa triste tarde de fevereiro de 2016, se não me engano, no outro dia, na manhã seguinte, todo mundo tinha até juiz trabalhista bloqueando e liberando valores com base no entendimento de que se para prender podia, quem dirá na Justiça do Trabalho. Então, já ao contrário, né? O tráfico privilegiado não é hediondo. E fica aquela luta 10 anos depois, precisa de uma súmula vinculante. E não tem, né? Não se combate isso administrativamente. Então, eu acho que essa conta não é nossa, não. Você enxerga uma luz no fim do túnel, assim, nesse aspecto? Sim, eu tenho até um artigo na Conju que eu falo um pouquinho sobre isso, de que, primeiro, essas punições administrativas para tribunais que não seguem jurisprudência consolidada, né? Súmula, não, eu não estou falando de uma decisão monocrática de um ministro, não, mas que não segue súmula, que não segue entendimento no ADI, por exemplo, juiz que manda executar provisoriamente no júri. Tem muita decisão, fervendo decisão de execução provisória do júri, né, após a condenação. Então, você tem um entendimento do Supremo que está vigente. Houve uma alteração no Código de Processo Penal? Houve. Tem uma ação direta de inconstitucionalidade discutindo o artigo? Tem. Mas o entendimento hoje, julgado em ação declaratória de constitucionalidade, é prisão só preventiva. Ou após o trânsito em julgado. Então, né, tem que ter, não sei punição, eu não defendo punição nunca, nem que seja administrativa ou penal, mas que tenha um combate, né, a essas posturas de juízes que não... Até para evitar mesmo a autofagia do sistema, pensando no próprio judiciário. Claro, com certeza. De ter uma harmonia de decisões, né, que o judiciário tenha apesar, óbvio, da independência, né, do livre convencimento também, que o magistrado tem como garantia. Mas que, pensando em termos de fazer com que o judiciário sobreviva, né, já que o judiciário, né, anda tão poluído, vamos dizer assim, de tantos processos, eles deviam pensar em mecanismos como esse. E também é uma questão cultural, né, de fugir do punitivismo. Isso. Prisão não resolve, né? A gente precisa deixar isso muito claro. Muito claro. Gente e é difícil. A sociedade acredita muito na prisão, né? Acredita que a prisão é a solução para todos os males. Então, principalmente quando a gente vê esse fenômeno de polarização, né? De extremos, tanto A quanto B. Então, a prisão parece que para ambos, em dado momento, é o fim. É o fim. É onde está justificado. Mari, deixa eu só te fazer uma pergunta em relação a um ambiente mais político mesmo. Claro, se obviamente você puder nos responder. Se a gente olha para a jurisprudência, isso você já traz muito bem também no seu livro, a gente percebe que, de fato, há uma sedimentação de uma jurisprudência defensiva com diversos, como você citou aí, que no seu livro aponta, né, 6 hipóteses ali de possíveis barreiras ao conhecimento do habeas corpus, enfim, diversos impeditivos de acesso à corte por meio do habeas corpus. E, por outro lado, qual é o seu sentimento pessoal em relação à visão política? Será que há uma tendência também política e um movimento também político para, ao longo de algum período, se restringir a figura do habeas corpus? Você enxerga Olha, isso? eu não consigo fazer essa análise de que poderia haver uma intenção de se limitar o cabimento do habeas corpus como por uma intenção de sei lá, por uma ideologia de que a prisão é o fim para todos os males, né? Porque a gente poderia casar isso. Se a prisão resolve, o habeas corpus é o grande problema, né? Que é esse discurso do senso comum. O habeas corpus, né, ele possibilitou na história recente do nosso país que nós avançássemos civilizadamente, em termos de civilização, em termos de democracia. Porque quando o habeas corpus foi previsto na Constituição de 1891, a primeira Constituição da República, o habeas corpus, por um erro, no artigo 72, parágrafo 22, não previa que o habeas corpus ia tutelar só a liberdade de locomoção, e sim todos os direitos. Então, o habeas corpus foi utilizado para conseguir matrícula em escola pública. O habeas corpus foi utilizado para impedir, como um mandado de segurança, né? Para impedir que, sei lá, que fosse feita vigilância sanitária, né? Com invasão de domicílio. E aí, né, se criou a doutrina brasileira do habeas corpus, o nosso queridíssimo Rui Barbosa, nosso conterrâneo. Então, e aí depois houve uma reforma constitucional para restringir,
o alcance do habeas corpus para a figura, né, para a qual ele foi Da pensada, né, a liberdade de locomoção, e criou-se o mandado de segurança com a figura equiparada ao habeas corpus, mas voltada à tutela de outros direitos. Então, o habeas corpus tem uma importância para a nossa civilização, para a nossa história democrática e republicana. O Brasil engatinhava, né? O presidente era o Marechal Deodoro da Fonseca, o Marechal de Ferro. Então, o habeas corpus ele possibilitou a limitação dos atos, dos decretos, né? Ele colocou freios à atuação de um republicano que governava autoritariamente. Então, a gente tem uma história com o habeas corpus, né? Que não é uma história só com a liberdade, é uma história com a democracia, com o Brasil em termos de civilização. Então, eu imagino que quem conheça a história do habeas corpus não queira algum parlamentar, alguém que possa fazer esse movimento político para acabar com o habeas corpus, né? Eu vou dizer acho, uma Davi, coisa aqui, viu, Joel? Eu só fico feliz porque eu sei que quando estiver disponível a gente vai poder assistir 10 vezes essa aula de habeas corpus em 10 minutos. E a parte histórica? Histórica. Mas assim, fico triste por não ter trazido uma caneta aqui para anotar ponto a ponto, porque é quase Rui Barbosa, Pontes de Miranda, tudo. Mário, sobre a questão do habeas corpus com a classe política, eu acho que a classe política deu um recado muito positivo para o habeas corpus quando rejeitou as limitações sugeridas por aquelas famigeradas 10 medidas, que eu costumo chamar de 10 medidas contra a Constituição. Né? E eu acho que o fato da classe política ter rejeitado, eu digo assim, quase que num todo, aquelas medidas onde continha, né, a sugestão, né, o projeto para poder restringir o uso do habeas corpus, eu acho que a classe política deu um recado muito forte ali, quando acabou rejeitando aquelas propostas. O que eu queria falar, Mari, resgatando um pouquinho a parte da atuação do advogado, existe uma questão processual um pouco polêmica, que eu ouço de alguns, costumo ficar perguntando aos colegas, e colegas da sua estirpe, assim, que tenham assim, aquele gabarito técnico bem afiado. Você acha correto interpor um RHC e, ao mesmo tempo, entrar com HC, ou só a interposição do RHC? Eu tenho, assim, eu confesso que eu não tenho uma opinião formada sobre isso. Eu já fiz as duas formas. Hoje, por exemplo, estou com o RHC super engasgado no STJ, porque ele simplesmente não julga. E eu sinto que se eu tivesse entrado tivesse impetrado um HC, eu já teria a minha resposta a essa questão. O que é que você pensa, Mari, sobre essa questão processual? Olha, como a culpa do excesso de processos nos tribunais superiores não cai sobre mim, isso eu já interiorizei. A culpa não é da defesa, eu faço os dois sempre. Sempre, né? Eu também. O RHC, quando a gente pega os dados, eu tenho isso no livro, por exemplo, foram julgados 13 mil habeas corpus e 1.000 RHCs. A diferença é muito grande. O habeas corpus, ele é um instrumento, Pontes de Miranda, mais célere, o instrumento processual mais célere de toda a história. E a gente está falando de liberdade de locomoção, é o bem jurídico, né, mais importante depois da vida. Então, o RHC ele tem uma demora na tramitação, porque ele precisa publicar. Então, você interpõe no prazo, mas o Ministério Público ele vai contra-razoar aquele recurso, vai para, né, se for no STJ, ele vai para a vice-presidência analisar a admissibilidade, e só depois o próprio tribunal é que encaminha. O habeas corpus não. Você entra lá no site, né, um PDF assinado, e pronto, já deu entrada, aquilo já é distribuído e já é analisado. Então, eu te aconselho a impetrar o habeas corpus hoje mesmo, saindo aqui. Não perca mais tempo. E outra coisa, Mari, sobre o despacho dos seus processos a nível de Tribunal Superior. Como é que você tem um código, não digo nada metodologicamente produzido, mas você possui assim um código seu de conduta a partir da impetração do HC? Como é que você faz, como é que você escalona essas ações da impetração até a parte do julgamento? O que é que você poderia contribuir com a gente com isso? Pois é, distribuiu no site, não é? Colocou enviar a petição, já tem que acompanhar e ir para cima. Não dá para distribuir, esquecer e ver o que, é que vai acontecer. Não. Distribuiu, já produz um memorial,
e encaminha um e-mail. Então, você deu entrada no site, ele leva um tempinho, às vezes até um dia para distribuir, se não tem prevenção, né? E aí, você prepara um memorial, porque às vezes também distribuiu para um ministro diferente do que você estava imaginando. Aí você tenta ali fazer aquele jogo que eu falei, da jurisprudência ser mais específica possível, né? Se procura algum entendimento do ministro, se possível, da turma. Se não tiver nenhum favorável, né? Busca fazer essa diferenciação do caso com os precedentes que não sejam favoráveis. Mas já encaminha o memorial, já pede audiência, porque isso ali, mesmo que você não consiga uma audiência, como eu falei, né? As agendas são lotadas, mas você já chama atenção para o seu caso. Você já tira, como se tivesse aqui uma pilha de processo, você já tira o seu processo daquela pilha que poderia passar ali nos requisitos de cabimento, que não existe isso, né? A Constituição não prevê nenhum requisito de cabimento para o habeas corpus, mas a jurisprudência criou. Então, é como se você já tirasse ali, tirar da pilha, né? A gente fala muito isso em Brasília, tirar da pilha, para que alguém consiga, né, ler, dar alguma atenção maior, né, para o seu caso. Né? Você já chama a atenção ali de uma assessoria, né, de um servidor que possa auxiliar na preparação daquela minuta de decisão ou de voto. E aí, a partir disso, memorial, porque o memorial... Essa é a lógica do memorial, né? O HC já tem que ser pequeno, rápido, sumário, mas o memorial vai ajudar ainda mais, né, a sintetizar ali as teses e os fatos que estão colocados na petição inicial. Então, o memorial também é um instrumento, um facilitador para o assessor, para o servidor que vai auxiliar na produção daquela decisão. E acompanhar, né? Então, pedir audiência, olha, cadê minha audiência? Eu costumo falar que advogado chato é pleonasmo, né? É redundância. Com certeza, tem que ser. Você não pode ser o mais chato também, porque aí, se você é o mais chato, aí também já é um problema. Um efeito reverso. Você tem que ficar na média da chatice de todo mundo, né? E acompanhar e pedir. Aí eu mesmo já ligo e falo, olha aqui... Estou fazendo o meu trabalho, o cliente está marcando. Não queria incomodar, mas pelo amor de Deus. Exato. Mas acompanhar, porque se você deixar ali, né, o vento vai levar, salvo raras exceções, vai levar pro lixo. Pro fim. Ô Mari, me diga uma coisa. A gente vê também hoje um movimento crescente dessa questão do visual law, né? Muitas peças jurídicas sendo elaboradas aí com um dinamismo muito grande, gente colocando QR Codes dentro de petição, vídeos autoexplicativos, até em memoriais e etc. Qual é a realidade hoje do tribunal? Porque a gente vê que tem certas coisas que até vai, mas tem outras que eu pouco acredito. Eu pouco acredito que, por vezes, alguém vai colocar o celular para assistir um vídeo de um QR Code. Então, esse time, assim, sabe? Assim, uma questão que eu falo até com os meninos, são meus amigos assessores, que na época que eu estava lá não tinha essa sistemática de sustentação oral por vídeo. Que como muitos processos estão sendo julgados, né, virtualmente, né, nos plenários, ou no plenário virtual, ou na turma virtual, eles adotaram essa sistemática. Para não dizer que não possibilita a sustentação oral no agravo, de se encaminhar o vídeo da sustentação oral. Eu falo com os meninos, vocês assistem aqueles vídeos da sustentação oral? Nunca! Como é que eu, na assessoria, ia parar para assistir um vídeo de sustentação oral? Não tem como. O efeito do memorial é muito maior. De você ter algo físico ali, resumindo as suas posições, né? Até porque você tem que trabalhar escrevendo, então aquilo, o efeito prático é muito maior. Então, eu, particularmente, e aí eu quero aprender e ser convencida do contrário, eu acho que isso tem pouco efeito prático. Um QR Code com uma cópia integral do processo é interessante, porque às vezes, sei lá, alguém quer ver alguma peça que não está ali juntada, ok, isso ali é um cuidado. Um facilitador, né? É um cuidado que pode ser utilizado, não tem prejuízo. Agora, às vezes, você perder um tempo gravando um vídeo, explicando para colocar dentro do HC algo que já está escrito ali, eu acho que isso tem bem pouco efeito prático. E a ementa, Mari? A ementa é interessante. Porque resume ali, principalmente, eu costumo... o resumo do resumo. É o resumo do resumo. Eu faço ementa só quando o meu caso é idêntico a uma ementa que já existe. Então, vamos supor, eu tenho um habeas corpus da relatoria do ministro Schietti. E aí, por exemplo, a execução provisória da condenação do júri. Ele tem um padrão, ele tem milhões de decisões afastando a execução provisória de condenação do júri. Então, é um caso idêntico.
eu pego a ementa dele, que ele usa nesses casos, e coloco dentro do meu HC. Para falar, ó, é esse o caso. Você só pega ali aquele, copia e cola, para eu sinalizar para o assessor que é idêntico. Assim. Se for uma situação idêntica, aí eu utilizo. Porque também é difícil, né? Você conseguir situações idênticas, né? Mas é bom, é um recurso interessante. Se souber fazer, né? Não é fácil, viu? Porque quando a gente fazia votos lá, fazer ementa não é fácil, ementa não. Parece fácil, mas não é parece. Não. Então, às vezes, você coloca uma ementa tão confusa que é pior, é melhor nem botar. Vou pular. Ó, esse aqui, pula. Exato. Você só vai olhar assim, o que é isso aqui? Se eu não estou entendendo a ementa, quem dirá que está abaixo dela? Mari, diga aí pra gente, assim, já evoluindo um pouco mais, hoje a gente tá vendo em voga, né, o inquérito 4781, que tem sido alvo de muitos aplausos e críticas. Aplausos de um lado e críticas de outro, né, talvez lados políticos. Mas que existem aspectos processuais e constitucionais que nós, que defendemos o direito, a Constituição, principalmente o direito processual penal, temos que tecer muitas críticas. Mas, assim, como é que, de outro lado, você lá em Brasília, tem sentido a resposta de Brasília em si? Não só do Supremo, mas, assim, do Congresso, dos advogados, do Executivo, em relação a esse inquérito, né? Porque existe aquela corrente muito forte que, tecnicamente falando, é legítima, de que há um autoritarismo que paira aquele inquérito ali, desde a sua instauração, muito grande. E que por mais que no momento ele tivesse sido, assim, talvez necessário para o enfrentamento, não podemos nunca, enquanto advogados, admitir que os fins justifiquem os meios, né? Aquela máxima. Então, assim, como é o cenário político que você percebe hoje a respeito desse inquérito 4781, que, para quem não sabe, é aquele das fake news, né? Pois é, essa é uma pergunta difícil e eu me coloco sempre nessa posição de crítica dessas decisões, que é algo que a gente faz muito no IBADPP, por exemplo, né, que é composto por a nata baiana, a nata jurídica baiana, aí, que discute, estuda processo penal. Mas eu vejo, respondendo sua pergunta diretamente, que as pessoas, assim, vamos dizer, usando o linguajar da internet, passa muito pano para essas decisões. Eu vejo que as pessoas recebem com muito, que os advogados, né, que a sociedade recebe com muito conforto essas decisões e poucas críticas. Porque talvez, né, nesse entendimento de que os fins poderiam justificar os meios. Porque, assim, o artigo 43 do Regimento Interno do STF, ele permite a instauração do inquérito, né, que seja nomeado um ministro, que a presidência ou toque esse inquérito, ou seja nomeado um ministro, no caso da prática de crime nas dependências do tribunal. Até o dia 8 de janeiro, esse cenário não existia, né? Não havia sido praticado crime nas dependências do tribunal. Mas aí veio, o próprio Supremo julgou a DPF, né, a DPF 572, convalidando, né, assentando a legalidade e a constitucionalidade desse inquérito. Então, talvez seja só porque as pessoas não querem ficar criticando, já que já tem uma decisão do Pleno sobre a legalidade e constitucionalidade desse inquérito. Ok, eu lembro, até na época o ministro Celso de Mello assentou, se a gente tem um instrumento de defesa da ordem democrática, do Estado democrático de direito, a gente precisa utilizar. Ok. Eu, pessoalmente, sempre tive a crítica de não ter sido um procedimento investigatório instaurado, né, provocado pela Procuradoria-Geral da República, então haveria ali um vício, né, no início que não poderia ser suplantado, que não poderia ser superado. E aí a gente vem vendo, né, essas decisões sendo tomadas, por exemplo, recentemente, a decisão que afastou lá o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, foi uma decisão tomada pelo ministro Alexandre de Moraes, no âmbito do inquérito das fake news, sem representação da autoridade policial, nem requerimento da Procuradoria-Geral da República. Então, ele decretou cautelar diversa da prisão, e ele ainda fala na decisão, olha, eu não decretei a prisão porque não tem requerimento, eu não poderia decretar a prisão porque não tem requerimento. Aí eu pensei, mas o 282, parágrafo 2º, com a redação lá do pacote anticrime, fala que também precisa ter requerimento ou representação para medida cautelar. Então, foi uma medida de afastamento, uma medida grave, né, de afastamento do cargo, decretada ali em violação ao sistema acusatório. Você viu alguém
discutindo isso, é assim. Poucos Muito artigos pouco. no conjunto. Será Cacai, que está contratado por Ibanez. Será que vai chegar em algum momento, Mari, e a gente vai enfrentar uma anulação de algumas coisas que estão sendo feitas? Você acha isso Não politicamente? acredito. Não acredito. Que poderia acontecer, vamos dizer, ainda com o inquérito das fake news, o que aconteceu com a Com a Lava Jato, Porque né? quando você olha para a Lava Jato, né, que muitos já teciam essa crítica com base lá a Operação Mãos Limpas, né? Fazia que vai chegar no Supremo em um dado momento e vai se anular tudo e não vai dar em nada. Embora nós já tivéssemos o conhecimento de que era um absurdo o que estava acontecendo processualmente, as conduções que estavam sendo feitas pela 13ª Vara, enfim, as arbitrariedades, mas tecnicamente. Politicamente, a gente viu um Supremo talvez pressionado ou acovardado pela opinião pública que tão somente chancelava, né, a frivolidade Conivente, ali, né? conivente com alguns Algumas comportamentos arbitrariedades. arbitrários. Será que a gente vai encontrar isso? Só se a gente tiver também alguma vaza-jato das fake news, né? Porque o que mudou a Lava Jato foi a vaza-jato, né? O O que da deu Intercept já pavimento começou. para a mudança do entendimento que vinha sendo adotado, com certeza foram as Constrangeu, mensagens. né? Constrangeu Exatamente. muito. Porque se sabia que havia uma atuação parcial do Claro. ministro, né? Do juiz. E quando aquelas mensagens vieram à tona e tornou-se insustentável defender que havia alguma garantia de imparcialidade objetiva, subjetiva ali naquele caso. Mas eu acredito que se viesse algo nesse estilo aí, que a gente poderia suplantar todas essas decisões que foram tomadas nesse período. Eu disse aqui no episódio passado com o Ivan, que o Supremo, eu tinha falado de uma passagem, né? Quando a gente discute a respeito dos sistemas, acusatório e inquisitório. E eu tenho certeza absoluta que a mentalidade brasileira é inquisitória, eu não tenho dúvida disso. Primeiro, foi o que eu falei daquela vez, né? Quando o presidente do Supremo, né, à época o ministro Luiz Fux, suspende o artigo que consagra literalmente o sistema acusatório. Quando você tem uma corte constitucional que suspende a eficácia de um artigo daquele, você mostra que se eu suspendo uma coisa que consagra o sistema acusatório, é porque o meu sistema é inquisitório. Se fosse acusatório, não precisava suspender. Suspendi o juiz das garantias, que importava meu orçamento e tal. Mas essa mensagem é muito forte. E depois, quando se permite a instauração de um inquérito 100%, vamos dizer, de ofício. Então, esse sonho que nós, enquanto defensores de garantias individuais e fundamentais, temos de que o sistema acusatório se consagre no sistema jurídico nosso, eu acho que está muito distante. Pela mentalidade, se a mais alta corte dá notas de que é inquisitório, isso obviamente reverbera nas instâncias inferiores e as pessoas vão tocar os processos como sistema inquisitório. Eu sou mais esperançosa. Você é, Mari? Eu sou. Eu ia falar assim, eu só não vou dizer aquela frase sobre a utopia estar no horizonte. Lógico, temos que continuar lutando, mas as não. mensagens É são clichê, muito fortes. mas- Né? Eu sou mais esperançosa, dou aula pros meninos novinhos. Eu não posso falar isso em sala de aula, eu vou desistir. Não, mas eu acho que a gente já tem evoluído bastante. Claro, Uma lógico. decisão monocrática ali do Fux, uma decisão autoritária. Ele, por exemplo, o ministro Luiz Fux, ele tem um entendimento sobre a restrição ao uso de habeas corpus, que é um entendimento pessoal dele. Então, se a gente puxa essas estatísticas dele, ele concede 3 Por habeas ano, corpus isso mesmo. por ano, assim, num cenário, sei lá, de 15 mil habeas Eu corpus. acho que ele é são quem menos distribuídos. concede, né, Mari? Sim, que menos É concede. quem menos concede. Eu mais estava concede? vendo as estatísticas. Gilmar Mais Mendes? Gilmar concede. Mendes E o Luiz Fachin. Fachin. É, Luiz Fachin concede muito habeas Concede, corpus. verdade. Eu estava vendo essa Pra estatística um dia reformar desse. a pena, né? Inclusive, agora ele está concedendo habeas corpus para determinar a possibilidade de realização de ANPP, mesmo após a sentença, né? Antes do trânsito em julgado. Tem um voto de ministro Lewandowski, eu acho, falando sobre Tendo, isso. mas o ministro Fachin está concedendo monocraticamente. Então, ele tem muitas decisões boas. Boas, né? Então, assim, foi uma decisão de um ministro. É um pensamento que é dele, né? Que a gente vê nas posições, né? Sempre que ele vai se manifestar, ele tem esse entendimento, esse pensamento inquisitório mesmo. E eu espero que ele fique isolado e vencido. E que a gente... Tomara que retome. Que um dia que isso for julgado, né? A gente consiga fazer com que prevaleça. Prevaleça, com certeza. Nós temos que lutar sempre, né, Davi? Com certeza. E já que eu falei aqui em utopia, eu acho que a gente também poderia abordar esse ponto, né? Hoje a gente vê que muito se critica o Supremo Tribunal Federal por interferências políticas.
E eu acho que é um tanto quanto utópico, na minha opinião pessoal, é a gente imaginar o julgamento de uma corte constitucional sem uma interferência política. Porque um julgamento, por exemplo, o juiz das garantias. Ok, não concordo em hipótese alguma com essa suspensão, com a forma que tem sido conduzido isso, mas, de certa forma, Uma demora, existe também um impacto orçamentário, um impacto estrutural que deve ser pensado e que o Supremo Tribunal Federal, quando julga suas demandas, ele também pensa por esses aspectos. Né? Então, a gente tem que também saber que o Supremo, enquanto guardião da Constituição, ele também releva aspectos políticos. Mas qual é, assim, a sua impressão sobre essa interferência política no Supremo Tribunal Federal? Se você acha que ela existe de fato, uma interferência política, se existe, como você percebe isso, como se fazer até uma distinção para afastar mesmo, de certa forma, um julgamento tendencioso politicamente. E o que é que você pensa sobre essa onda que vem cada vez mais se consolidando a respeito do ativismo judicial? A gente falou um pouco do inquérito 4781 e eu acho que é importante a gente falar sobre essa questão do ativismo, do decisionismo, de tudo bater às portas do judiciário ser a última palavra para tudo. Então, a gente costuma brincar que o Palácio do Alvorada está do outro lado da rua, né? Que é muito perto. Do Supremo. É muito perto do Supremo. Então, não tem como não ter uma interferência política com o vizinho ali dessa altura, né? Mas, de fato, a gente não procura, a gente não quer, não busca julgadores, juízes, ministros neutros, né? A imparcialidade não passa por não conhecer o sistema, não ser humano, né? Não dar decisões que possam, às vezes, não ter uma previsão legal, não tem um dispositivo ali que conceda, sei lá, uma prisão domiciliar, mas é uma pessoa que está numa situação, uma doença grave. Enfim, a gente busca isso, né? Que os juízes, eles julguem os processos, que às vezes sei lá, um processo que tem uma confissão e que o juiz que olha no olho do réu e fala, essa confissão é mentirosa, né? Não foi você que cometeu esse crime, né? E que possa absolver mesmo diante de uma confissão. Por quê? Por uma questão pessoal que ele viu, que ele sentiu que, né, ali da condução do processo. Então, a gente não quer um Supremo longe, né? Distante, numa colina, isolado, distante da sociedade. A gente precisa de um Supremo que leia a sociedade. E, por exemplo, quando a gente fala em democracia, a gente pensa muito nas eleições. Mas a democracia no judiciário, ela pode ser exercida, inclusive, com amicus curiae, com audiências públicas. Então, quando a gente aumenta a utilização desses instrumentos, a gente traz a sociedade para dentro do Supremo. O Supremo vai votar, vamos supor que ele fosse retomar o julgamento lá da descriminalização do uso de maconha. Ele fez isso, né? Audiências públicas, amicus curiae. Então, traga mais isso sempre. Quanto maior a participação popular da sociedade dentro das decisões, mais legitimidade elas vão ter. Com certeza. Né? Mais os juízes vão aplicar esse entendimento, mais a sociedade vai se conformar com aquela solução que foi dada. E não vai ser uma canetada, né? Vai ser algo discutido. Mas aí a questão da preocupação é que a questão política ela não pode se sobrepor às questões técnicas jurídicas. Com certeza. Né? Tem que haver uma ponderação aí, que não é fácil. Exato. É uma leitura integral, né? Uma análise que perpassa por o direito, ele se alimentando de todas as outras ciências, mas ele, por uma questão de segurança jurídica, né? O nosso sistema germânico, né? Romano, a gente se baseia na lei escrita. Claro. A gente tem bebido muito, né, da teoria dos precedentes desde o CPC 15. Então, a gente vem transformando um pouco do nosso sistema também em um sistema de common law, porque os precedentes têm tido um papel muito importante, mas também essa preocupação de como esse precedente é feito. No penal, o habeas corpus, a execução provisória da pena, um habeas corpus, um processo subjetivo, não teve amicus curiae, não teve audiência pública, numa tarde, de um dia para o outro, você mudou uma jurisprudência que impactou na vida de milhares de pessoas, né? E a maioria afrontava, inclusive, uma disposição legal, né? E esse é o grande problema, né, quando a gente fala de ativismo, assim. Porque quando a gente olha, de certa forma, tem alguns professores que falam isso, né? Que hoje, cumprir o texto da lei, às vezes, é pedir demais, né? Pedir demais. Então, essa margem exegética que tem ali da interpretação do ministro, do juiz, do desembargador... Enfim, traz também uma certa insegurança, né? Por exemplo, algo que eu vejo com péssimos olhos é essa interferência do judiciário nos decretos de indulto,
decreto de graça, independente da questão política, de quem foi o presidente que concedeu. Né? O presidente ele tem esse instrumento, é um instrumento constitucional, Perfeito. que ele pode ser utilizado. Se a gente vai discutir que isso era um poder que o rei tinha para livrar os amigos dele, não importa. A Constituição consagrou. Eles que não previssem, né? Ou que, se for possível, né, que se extinga esse tipo de instrumento. Mas está previsto na Constituição. O que o Supremo tem que fazer é uma análise de preenchimento de requisitos. Que não deixa de ser um ato administrativo aquilo ali, né? Exatamente. Requisitos formais, puramente formais. Ele não pode entrar no mérito se aquele decreto vai, sei lá, vai poder ser utilizado por ciclano, por A ou por B. Fazer igual Até porque a prerrogativa é essa mesmo. Exato. Que seja o decreto em prol de fulano. Exato. Exatamente. Que seja algo que seja geral, né, se não for no caso de indulto, mas que vá privilegiar todos que preencherem aquele requisito. Então, a gente vê muitas decisões, suspendeu o decreto de indulto, suspendeu. Eu lembro no governo Temer, né, que houve uma decisão do ministro Luiz Roberto Barroso suspendendo o decreto e que foi muito criticada, porque era um decreto que atendia aos requisitos legais. Nesse caso do último, que foi o último decreto do presidente Bolsonaro, eu não fiz essa análise. Então, eu sei que não sei se a ministra Rosa determinou a suspensão por conta das pessoas que seriam privilegiadas por esse decreto. Eu não fiz essa análise, mas eu espero que o Supremo não atue com base nesse ativismo, né? Se houver, de fato, algum vício de legalidade, constitucionalidade, que ele enfrente, né? Mas nunca com base em quem foi o destinatário daquele decreto. Veja só, o que eu vejo, Davi, assim, com muita clareza, assim, é que o país entrou num ambiente político de muito embate. Eu ia falar isso agora. Desde o impeachment pra cá. A gente não teve um minuto de paz desde eu acho que o Supremo foi mais instado a participar de forma mais ativa, como estamos vendo já há alguns anos, do que talvez pode ser injusta a colocação de que o Supremo está se metendo demais, né? Eu acho que ele foi chamado demais para se intrometer em questões eminentemente políticas e num ambiente muito tenso, né? Conturbado. É que a estrutura dos poderes, né, lá quando a gente era República dos Estados Unidos do Brasil, ela foi organizada para que o Poder Judiciário, ele de certa forma, pudesse dar a última palavra. Por quê? Porque é quem faz a análise de constitucionalidade dos atos. Então, sejam atos do Legislativo, sejam atos do Executivo. Então, isso, de certa forma, sempre vai convergir para o Judiciário, porque é quem vai dar a palavra sobre a constitucionalidade, é quem tem essa prerrogativa. Isso. Então, é um sistema que é inspirado no sistema americano, que é a Suprema Corte também, que faz essa análise. Só que o que aconteceu aqui? Justamente isso, assim, ir além do constitucional. Então, quando o Supremo ele diz se é constitucional ou não, eu não vejo críticas a essa decisão, né? São decisões colegiadas, que se entendem, que fazem uma interpretação dos dispositivos constitucionais, ok. Quando o Supremo vai além dessa análise constitucional, né? Quando ele julga sem o lastro da Constituição, né? Quando ele está julgando ali mais politicamente do que juridicamente, aí, perfeito, de fato, eu acho que todas as críticas devem ser tomadas, né, aceitas e cumpridas, né, seguidas. E seu sentimento pessoal, como a gente falou, né, desde o impeachment, se a gente for olhar, a gente começou a fortalecer essa postura do Supremo mais ativo, né, e alvo de críticas, enfim. Mas qual é o seu sentimento pessoal em relação aos novos ventos? Não em relação à política, não em relação a nada nesse sentido, mas em relação a depois desses atos que foram lamentavelmente praticados, que eu acho que ninguém concorda com isso, se a gente vai ter uma possibilidade de reestruturação, de nova harmonia entre os poderes, menos interferência entre os poderes, qual é o seu sentimento pessoal sobre isso? Eu acredito que sim. Eu acho que agora a gente vem para um momento de maior estabilidade. Eu acho que os atos terroristas, eu não tenho outro nome para o que aconteceu no dia 8 de janeiro, eles serviram, de certa forma, para unir ainda mais. Já havia essa intenção, né, de colaboração, de diálogo entre os poderes. E eu acho que depois disso, todo mundo deu as mãos e falou assim, a gente precisa se fortalecer e a gente só se fortalece junto. Então, os três poderes alinhados
em busca, né, de manter mesmo as instituições funcionando com a regularidade que elas devem, para as quais elas se destinam, né? Então, eu vejo que, por exemplo, dar um dado objetivo. O ministro Barroso foi alvo de ataque no aeroporto, isso antes de 8 de janeiro, né? E aí o ministro da Justiça, Flávio Dino, ele se colocou à disposição do Supremo, se precisava encaminhar algum ofício para requisitar a instauração de um inquérito. É o mínimo, né? Então, assim, você vê esse diálogo, né? Entre as instituições. Isso. Eu acho que é assim que deve funcionar mesmo. Claro. E eu vejo que... Não sei se quando o Supremo começar também a pegar no calcanhar do governo, se isso vai se manter. Mas eu espero que sim. Porque não é, a gente não está no colegial, né? A gente está falando, né, de uma república federativa e eles precisam atuar para além dos seus interesses pessoais. Claro, né? lógico. Vou voltar que eu vou fazer mais uma pergunta sobre a atuação do advogado. Estou aprendendo. Mas eu queria lhe dizer uma coisa, uma oportunidade de uma consulta dessa. Eu tô não aqui perco aproveitando. De jeito nenhum. Olha o meu papel como já está aqui. Ó. Todo anotado. Todo anotado. Mari, me diga uma coisa. Você teve alguns anos ao lado de um ministro da Suprema Corte e o que é que você poderia passar no momento, frente a frente do advogado com o ministro, no momento da audiência, do despacho, enfim... O que é que você poderia dizer ao advogado, talvez aquele advogado que nunca teve a oportunidade de estar na frente do ministro? Eu nunca vou me esquecer do meu primeiro despacho como ministro. Foi com aquele ministro do STJ, uma figuraça, chama aquele Napoleão Maia. Sim. Ele, rapaz, foi assim muito bom a primeira experiência ter sido com ele, porque ele me deixou, ele obviamente percebeu que eu era um advogado, à época ainda mais jovem do que eu ainda sou, porque eu sou jovem ainda. E foi muito bacana a experiência, mas eu acho que eu dei um pouco de sorte, né? É um cara bem extrovertido. Eu lembro que na antessala dele, quem estava sentado era Marcelo Freixo, ia despachar alguma coisa com ele, do governo, enfim. Eu fiquei conversando um tempão com o Marcelo Freixo lá no STJ, um cara super inteligente, com uma conversa empolgante. E ele tinha me dito isso, rapaz, fique tranquilo, o ministro Napoleão é tranquilo, vai conversar tudo, e ele me deu uma atenção assim muito interessante. Óbvio que eu não tinha a visão, nem um pouquinho da experiência que a gente adquire com os anos, mas o que é que você recomendaria, talvez para um primeiro, vamos dizer, um marinheiro de primeira viagem, ou até para outros advogados que possam estar cometendo alguns equívocos, o que é que você pode dizer sobre isso? Eu acho que precisa se pautar em seriedade e celeridade. É saber que aquele tempo ali que está sendo disponibilizado é um tempo que poderia, né, que diversas outras pessoas queriam estar ali naquele momento, aquela oportunidade. Então tem que ser breve, né? Primeiro que eu via muito advogado lisonjeiro, né? Nossa, excelência, eu acompanho suas decisões, fica ali puxando o saco do ministro. Acho que ele já coloca no mudo, assim, nem ouve mais o que a pessoa vai falar. Só sentar, ser direto. Ministro, vim aqui tratar desse processo, é o habeas corpus tal, é a ação penal tal. Trata-se disso, esse caso. O que a defesa entende nessa situação é que seria o caso de relaxar a prisão, né? Seria o caso, sei lá, de trancar um inquérito. E ser direto no ponto, chamar atenção para a tese. É uma oportunidade que você tem ali de chamar atenção para o seu caso, né? De explicar, de ter uma oitiva qualificada, né, do ministro. E sem bajulações, sem rodeios, né? Direto, rápido e com muito respeito. Também não achar, mesmo nos casos desses que um ministro quer... O ministro Napoleão, a última vez que eu despachei com ele me deu um livro. Então, ele faz com que a gente se sinta à vontade. Verdade. Mas não se engane, né? Você não é amigo dele, né? Você não tá ali, você tá ali. Tem que ser pro forma, né? Porque senão você vai ser mal interpretado. Então, manter, por exemplo, é algo que eu sou contra, né? Mas a liturgia, né, dos rituais. Eu acho que tudo no direito, né, tem muito essa questão tradicional. E você teve uma boa escola, né, sobre liturgia. Pois é. Eu, por exemplo, tenho dificuldade de chamar os ministros sem a palavra ministro. Então, nunca se dirige a um ministro e fala assim, e aí, Gilmar, tudo bem? Não dá. Ministro Gilmar Mendes. Se possível, chame pelo nome ministro e o nome completo. O nome que ele utiliza no tribunal. Ministro Nunes Marques, né? Ele não utiliza o primeiro nome dele. Cássio, nem lembrava mais qual era o nome dele.
Porque é uma coisa que eu interiorizei tanto dentro de mim, de não chamar os ministros sem o vocativo de ministro. Então, assim, mesmo que você se sinta à vontade, né? Mesmo que o ministro te dê essa tranquilidade, manter a seriedade, né? E seguir essa liturgia de maneira muito respeitosa, porque realmente são autoridades, eles se acham, né? Lógico. Semideuses, e nós somos aqui réis mortais, senão isso pode reverter em prejuízo para o cliente, né? Com certeza. Então, assim, a gente tem que ter essa preocupação, porque a gente não está falando por nós ali, né? A gente está falando pela pessoa que nos confiou a sua liberdade. Então, todo cuidado, eu imagino que seja pouco. Mari, tá vendo, Davi, Daltro? Só me resta aqui agradecer, viu? Acho que a gente já esgotou aqui nossa pauta e o tempo também. E falamos de várias coisas fora da pauta. Também não queremos tomar o seu tempo, porque a gente sabe que é muito apertado, mas queria, em nome do Podcrim, inicialmente, Joel vai complementar com certeza, mas eu queria lhe agradecer profundamente, não só por ter dispensado esse tempo para difundir, de certa forma, o seu conhecimento vasto, que a gente sabe, mas por acreditar no projeto, por ter tido um papo tão bacana com a gente. Acho que foi um dos papos mais fluidos que nós tivemos aqui. Foi massa. Muito bom. Não teria, talvez, outro nome para abrir a segunda temporada de forma tão marcante quanto o seu nome. Assim, fiquei muito feliz em te conhecer melhor, em bater um papo melhor com você. Então, assim, muito obrigado. Minha querida amiga, eu só posso também lhe agradecer. Foi muito bom. Eu confesso que aprendi muito hoje. Assim, essa experiência que você passou, a bagagem que você trouxe disso, e hoje você estando, né? Eu vou dizer estando advogada, porque daqui a pouco a gente não sabe onde é que Mário pode parar. Ministra, já pensou? Então, é muito gratificante. Eu comento com nossos amigos em comum que eu tenho um orgulho muito grande de você e um orgulho muito grande de poder dizer que eu sou seu amigo. Eu digo com a boca cheia assim, Mário é minha amiga, foi minha colega de pós, rapaz. Se respeite. E é muito feliz mesmo a gente olhar assim, alguém próximo, alguém da Bahia, Lógico. Nordeste, sair e alçar voos tão altos, né? Quanto é um voo da assessoria de um ministro. E assim, se ele se acha um deus, um assessor, ele é um semideus. Exatamente. E Mari tem uma coisa, Davi, que eu sempre... Obviamente que com o passar do tempo a gente vai... as nossas amizades, os nossos amigos, os nossos colegas vão ocupando, né? Lógico que uma pequena parte deles vão ocupando alguns lugares de destaque. E eu costumo sempre dizer que eu valorizo muito uma pessoa como Mari, porque Mari é a mesma pessoa. Mari trabalhava no escritório de advocacia quando eu a conheci. E depois de toda essa passagem, depois de ter passado pelo STF, de estar no dia a dia de um ministro do Supremo, ela é a mesma pessoa. É impressionante isso, eu fico muito feliz eu falo com Mari, Mari responde, bora no podcast, bora, é uma pessoa espetacular, eu sou fã dela. Eu espero que a edição corte essa parte, que é tem nada de interessante. Minha amiga, poucas verdades. Não, tudo verdade. Obrigado por você ter vindo, o papo foi excelente. Eu tô assim, foi massa. O episódio, gostei muito. Primeiro episódio da segunda temporada tá assim, fantástico. Mari já deixou o Instagram dela. Mari tem uma obra maravilhosa, né, que trata especificamente sobre o habeas corpus. Assim, assinada por diversos também, vários assessores contribuíram para a obra. É uma obra riquíssima e eu só posso recomendar que vocês sigam Mari no Instagram, acompanhem o trabalho dela no dia a dia aí, os artigos e eu não tenho outra palavra a não ser agradecer. Eu vou passar a palavra para você se despedir da gente e espero que com o girar do mundo ela volte, né, Davi? Com certeza. O convite já está feito. Olha, eu estou muito feliz, foi muito legal, assim, sempre foi um bate-bola mesmo, vocês traziam temas e tem uma identidade, né, de pensamento, de ideologia, né? Eu gosto, obviamente, de conversar com pessoas que pensam diferente, mas é muito mais legal também quando a gente tem uma compatibilidade de pensamento, né, divide ali, a gente sabe como é estar nessa trincheira, quanto a gente apanha, quanto a gente sofre. Então, saber que tem pessoas ali que pensam igual a gente dá uma motivação. Não estou sozinha, não estou muito doida, né? Eu não estou muito fora do tom.
eu, assim, honradíssima, né, de abrir essa segunda temporada. É uma responsabilidade enorme. Eu espero que eu traga ainda mais boa sorte. E, como você disse, quem sabe, né, se eu estiver em uma outra posição, que eu seja, assim, uma apresentadora de podcast, se eu estiver muito bem sucedida, que a gente possa se encontrar em novos projetos também. Muito, muito, muito obrigada. Foi muito bom. Eu vou deixar você encerrar. A partir do próximo episódio, Davi vai abrir o podcast e fechar. E hoje você já vai fechar o podcast. Pode fechar. Difícil isso, viu? Meus amigos, minhas amigas, muito obrigado. É uma honra muito grande pra gente ter a audiência de vocês, o tempo de vocês. Nos acompanhem nas redes sociais. Divulguem também se gostarem. Se vocês se identificaram com cada vida ou cada tema. Tudo aqui é feito com muito amor, muita dedicação. A gente, não só a gente, mas também os entrevistados se doam porque acreditam nas ciências criminais, acreditam num propósito. Então, façam também parte desse propósito, difundam o conhecimento e vamos juntos à segunda temporada que vai estar melhor do que a primeira, com toda certeza. Nos vemos no segundo episódio. Aguardem.